Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo esta semana mais. E esta semana debruçamo-nos sobre os desafios que a nova Ministra da Justiça tem pela frente. Há quem diga que Rita Judiça até nem foi a primeira escolha para o cargo, mas acumula anos de experiência enquanto advogada, esteve até o ano passado na Sociedade de Advogados do PAI, a PLMJ, especializou-se sobretudo na área da habitação e imobiliário e vai agora ser a ponte entre os vários partidos políticos para debater uma resposta conjunta à corrupção. Para nos ajudar a olhar para este tema, temos esta semana connosco Rogério Alves, fundador da Sociedade Rogério Alves e Associados e também antigo bastonário da Ordem dos Advogados. Rogério Alves, bem-vindo e obrigado por ter aceitado uma vez mais este desafio de vir connosco debater as questões da justiça no Advogado do Diabo. Eu coloco-lhe a questão de, se tivesse que definir a nova Ministra da Justiça numa palavra, o que é que diria sobre ela? Porque ela acabou por ser, de certa forma, um nome improvável, pela experiência também que tem na habitação, mais do que propriamente nas questões do setor da justiça como um todo. Bom, como eu não conheço pessoalmente a nova Ministra da Justiça, utilizaria mais uma palavra para a situação. Inesperada, mas uma palavra também mais benigna, expectativa. Pronto, são as palavras que neste momento foi uma escolha inesperada, de facto, mas que gera uma expectativa e a quem deve ser dado o benefício da dúvida, na minha opinião. A expectativa é também porque, não havendo um currículo por trás, pode haver abertura, se calhar, para um maior diálogo e para maior tentativa de conciliação do setor? É isso mesmo, efetivamente é uma pessoa que não está marcada por grandes polémicas, não está marcada por grandes afetos ou desligamentos às chamadas corporações da justiça, não tomou posições muito polémicas, e, portanto, tem ali uma possibilidade, tem uma folha em branco, tem um espaço em aberto para manifestar aquilo que serão, ou que virão a ser, as políticas do governo que ela, de alguma forma, corporizará. Portanto, o facto de haver uma certa perplexidade com a escolha não significa de maneira nenhuma que tenha de se fazer um prognóstico negativo. Seria, aliás, uma coisa, do meu ponto de vista, errada e quase pouco democrática. Vamos ter uma expectativa de que as coisas possam correr tão bem quanto possível. A expectativa baixa, de alguma forma, até ajuda a aliviar um bocadinho a pressão, se calhar. Exatamente. E, portanto, há ali uma possibilidade de trabalho e uma possibilidade de implementar medidas que são efetivamente úteis e necessárias e de renovar um bocadinho a imagem que a justiça tem aos olhos do cidadão. Miguel, surpreendeu a escolha desta nova ministra? O nome dela apareceu quase assim do nada para o cargo? Sim, além da questão da própria expectativa que podemos conversar um bocadinho também sobre isso, é óbvio que a surpresa existe. Até porque, normalmente, o currículo vitae de qualquer Ministro da Justiça passa muito, mesmo para quem vem ou trabalhou na advocacia, vem muito quem fez muito com o contencioso e não tanto a chamada advocacia empresarial. Agora, visto isto do outro lado, e já escrevi aqui no Negócios várias vezes sobre isto, eu acho que cada vez mais a justiça, um bocadinho até como a saúde, e que já se teve esse tipo de visão, precisa muito de conceitos que vêm muito da gestão e que vêm muito do mundo privado, e tem muito a ver com a eficácia e com a eficiência. Se calhar o facto de termos alguém, como o Rogério aqui fala, com uma folha em branco que possa escrever sem comprometimentos, sem compromissos já assumidos no passado e que tenha a capacidade de a todos ouvir, mas dirigindo um caminho para onde se quer, poderá ser uma solução, daí a expectativa positiva. Alertando também, do outro lado, que Pedro Nuno Santos e o PS e toda a área esquerda da Assembleia da República já disseram muito bem ao que vem, e vão tentar encontrar os pontos fracos e o elo mais fraco deste governo, e claramente vão apontar ministros com menor experiência, com menor capacidade ou com menor currículo, e tentarão criar a pressão adicional onde ela até nem deveria existir de início, mas não acredito na bondade da oposição, por isso que significa que a doutora Rita Judiça, a nova Ministra da Justiça, estará rapidamente sob fogo. Rogério Alves, a próxima Ministra da Justiça, atual, já empossada, é de facto um elo mais fraco pela falta de experiência, ou isso também lhe poderá dar margem? Porque, sendo um setor muito crispado, ela vai ser um alvo a atingir, de certa forma? Eu não sei se será um alvo a atingir, mas está numa pasta muitíssimo problemática. Herda também uma situação do governo anterior, em que a senhora Ministra da Justiça de então tinha um apagamento como divisa. O apagamento era, digamos, o essencial da sua atividade. Não quer dizer que não haja feito alguma coisa, mas a verdade é que, atualmente, a Justiça criou um espaço mediático para si própria muito grande. Sobretudo a partir dos megaprocessos de índole criminal. Não sei se isso é bom ou se é mau, mas é assim. E como é que uma Ministra pode mudar um bocadinho
essa lógica e apaziguar as coisas? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a Ministra da Justiça tem de aprender a comunicar com os cidadãos. A Ministra da Justiça não julga processos. A Ministra da Justiça não vai ela própria fazer com que os tribunais decidam assim ou decidam assado, mais ao gosto ou menos ao gosto das pessoas. Mas pode fazer 2 ou 3 coisas muito importantes. Em primeiro lugar, explicar o funcionamento da Justiça, explicar as dificuldades da Justiça, explicar às pessoas porque é que esta lentidão que tanto nos atormenta ocorre e explicar também, num outro plano, mais positivo, o que é que se propõe fazer para que existam resultados que melhorem a situação atual. Algumas coisas têm frutos algo tardios. Por exemplo, deixa-me dar exemplos concretos. Imagine que se vai investir numa forma mais intensa na formação de magistrados, na especialização de magistrados e até da própria advocacia. Isso demora algum tempo a dar resultado. Eu não implemento um plano de especialização a 2 ou 3 anos que dá frutos quando o plano ainda não começou a ser executado. Mas se ele for comunicado agora, ajuda a explicar é isso mesmo. O teor de algumas decisões que por vezes mesmo. parecem quase inexplicáveis. Exatamente. As pessoas têm de ter sinalética no entendimento da justiça. As pessoas falam muito da justiça a partir de casos concretos, às vezes também muito mal explicados. E falam muito da justiça a partir de fenómenos patológicos nem sempre muito representativos. Nós estamos sempre a falar de corrupção. Nas últimas estatísticas da justiça, que são de 22, foram abertos 72 processos de corrupção. Foram abertos milhares de processos de crimes violentos. Foram abertos milhares de processos de violência doméstica. Foram julgadas e condenadas, em 22, 32 pessoas por corrupção. Mas a diferença é que o crime mais simples é muito fácil de provar e demonstrar e de acusar e de levar a que haja uma condenação. A criminalidade económica, pela sua complexidade, tende de facto a gerar menos casos. Mas o Ministério da Justiça não é o Ministério da Corrupção ou do combate à corrupção. Isso não é a criminalidade, nem é o retrato da criminalidade em Portugal. Exato, portanto, mas emblematicamente o Ministério foi absorvido pela análise e combate à corrupção. Era como agora a Ministra da Saúde, Ministra da Saúde, dizer, bem, vamos tratar agora dos problemas, por exemplo, do sistema circulatório, que são a principal causa de morte em Portugal, creio eu. Ou vamos ter uma particular preocupação com os tumores malignos. Então, e o resto? Então, e os infartos do miocárdio? Então, enfim, os aneurismas? Então, tudo isso, quer dizer, vamos lá ver. É preciso que esta agenda de combate à corrupção não absorva todo o resto. Portanto, eu acho muito bem que os partidos deitem cá para fora as suas medidas de combate à corrupção. Acho muito bem que a Ministra dirija esse debate e selecione, é o Governo, aquilo que entenda útil, necessário e eficaz. Mas, portanto, o mundo não se esgota aí. Por isso é que eu digo que a corrupção não pode ser o elemento absorvente da justiça, como o zero é na multiplicação. E já vamos lá à questão da corrupção, porque temos muito mais para dizer sobre isso também. Mas, Miguel, o facto de ser Rita Giudice ela é conhecida no meio da advocacia, mas se calhar nos restantes setores da justiça é provavelmente um rosto menos conhecido. Isto dá-lhe alguma vantagem? Porque esta, na verdade, como apontou há pouco o Rogério Alves, era também uma das queixas em relação à ministra cessante, ou seja, não era conhecida, não era quase respeitada pelo setor, e isso também leva a que politicamente a marca daquela ministra seja muito ténue naquilo que foram os anos de governação. Bom, se a doutora Rita não é um rosto conhecido, o apelido é com certeza, portanto... a história familiar é longa. Há um conjunto de situações que, volto a dizer, poderão funcionar a favor ou contra e o tempo dirá. Deixa-me só recuar alguns segundos para trazer um bocadinho isto que o Rogério está a dizer, porque muitas das vezes quando se fala da justiça mediaticamente concentra-se tudo muito no processo crime. A criminalidade económica. E a justiça não é crime, e muito menos é crime económico. Se nós começarmos a pensar e a falar nos desafios que os tribunais administrativos e fiscais e que o próprio processo civil tem em Portugal, e que como é que isso impede, nomeadamente, a trazer investimento estrangeiro, como é que isso impede o crescimento económico das empresas e, consequentemente, do país, temos claramente, apesar de poder não ser tão sexy se conversar, mas claramente temos aí um conjunto de outros travões que tem tanto ou muito maior impacto naquilo que é o plano macro de uma nação e de um país do que propriamente, concretamente, independentemente, volto a dizer, da pontualidade e da justiça do tema, a questão da corrupção e do crime económico. Mas dizer claramente que ser Ministro da Justiça não é ser Ministro de um tribunal criminal. Em relação à notoriedade, eu sobre isso, sinceramente, acho que a imagem que o Rogério traçou de ser uma folha em branco e que tem que ser tudo para escrever, acho que é a imagem perfeita. Nós não sabemos, há uma coisa que para mim é clara,
o facto de vir do setor privado, o facto de vir de uma área de trabalho e de negócio que constrói um mindset específico em que as pessoas estão muito vocacionadas para resolver problemas, vocacionadas para a solução, não tanto para o processo, isto é, não imaginar como é que se trabalha para lá chegar, não, é como é que se lá chega, e como é que se lá chega, como é que se apresenta. Sinceramente, esse mindset é muito do mundo privado, e acredito que o facto de ter sido sócio de uma das maiores e mais respeitadas sociedades de advogados, trabalhando com um conjunto de investidores nacionais e estrangeiros, estando apta a procurar, ou tendo nomeadamente feito da sua profissão durante décadas, encontrar soluções específicas para problemas concretos, isso é uma ferramenta muito interessante, muito importante, que se a souber utilizar, vai trazer alguma mais-valia àquele Ministério. Rogério Alves, olhamos também aqui para alguns problemas a que Rita Giudice terá de dar resposta. O caso, por exemplo, dos oficiais de justiça, que ao longo do último ano particularmente têm convocado várias greves e paralisado muitas sessões de julgamento, impedido muito daquilo que é o normal funcionamento dos tribunais e da justiça. Depois também responder às críticas feitas à mudança no Estatuto da Ordem dos Advogados, que foi uma mudança dolorosa que marcou sobretudo o ano passado. Pacificar a relação com o Ministério Público e apaziguar quase uma guerra surda entre magistrados do Ministério Público, magistrados judiciais. Vai ser capaz de fazer tudo isto? E o que é que deve ser prioritário na gestão de tantas tensões internas? Está a chamar a atenção para problemas muito importantes, porque um ministro, ou uma ministra, como a Ministra da Justiça, o que acontece na saúde, na educação, tem duas grandes áreas. Tem a área das profissões e dos meios judiciários, tem de se preocupar com os tribunais, tem de se preocupar com o equipamento dos tribunais, tem de se preocupar com os atores, com as profissões judiciárias e depois tem de se preocupar com a justiça, que é administrada em nome do povo como serviço à cidadania, ao desenvolvimento. As políticas públicas de justiça, na verdade. Bem, agora vamos para a primeira secção. Aí é assim. Porquê é que faz falta o peso político de um ministro ou de uma ministra da Justiça? Para obrigar a que haja verbas para reposicionar os tribunais na sua lotação adequada. Hoje o problema dos oficiais de justiça é um problema mesmo sério e grave. E que está muito na base, não sei se é a razão principal, não interessa, está muito na base de alguns atrasos concretos em processos concretos e na inoperância ou pelo menos no arrastamento da tramitação nos tribunais. Tem menos peso que os polícias, ainda assim conseguem também paralisar e não são vistos, se calhar, o grave problema que também está aqui. É um problema crónico, com greves sucessivas, já apreciadas no seu modelo pela Procuradoria-Geral da República, através de um parecer do Conselho Consultivo. É um problema que tem de ser resolvido. Não se pode andar a entramelar e para isso é preciso força. É preciso, porque na lista de prioridades do Governo é enorme. A lista de prioridades do Governo está muito gorda já. E, portanto, esta é uma questão fundamental. A questão dos advogados também é relevante, até porque o PSD chegou a manifestar-se contra estas alterações. Vamos ver, entre digamos, a crueza, como diria o Essa de Queiroz, entre a manto diáfano da fantasia, que é a vontade das pessoas, e a nudez crua da verdade, que é o PRR, vamos ver o que é que prevalece. Mas há aqui uma reivindicação justa da advocacia, no sentido de se reverterem alguns dos disparates que se fizeram com a legislação mais recente e que já tivemos aqui a ocasião, neste mesmo programa, de criticar. Já a questão colocou das picardias entre o Ministério Público e a Magistratura Judicial, bem, isso aí é um pouco diferente. Isso foram alguns arrufos que surgiram, lá está, na tal bolha mediática. Isso não é um fenómeno. E num conjunto de processos muito específicos. Claro, isso foi um pequeno epifenómeno, não tem nada a ver com a realidade e com a profundidade das coisas. E, portanto, o que é que eu diria? Sim, senhor, essas preocupações têm de existir, mas muito mais do que isso, tem de existir a preocupação de tornar os tribunais eficientes e compreensíveis, no respeito por um Estado de Direito democrático, em todas as áreas, como muito bem disse aqui o Miguel. Estamos a falar dos tribunais administrativos, que são uma coisa absolutamente inacreditável, mas à qual a comunicação social é totalmente insensível. Um dia vai deixar de ser. Porque também porque é uma das áreas mais difíceis de conseguir acompanhar a justiça administrativa. Sim, mas sentenças que demoram 10 anos a ser proferidas, ou processos que demoram 10 anos, demoram 12 anos, quando às vezes existe a sentença, os advogados já nem se lembram bem quem era o cliente, porque era um jovem e eventualmente já é avô. E, portanto, há matérias muito importantes que têm de ser tratadas. E a Ministra da Justiça tem de resolver esses problemas, digamos, mais de intendência, que são muito importantes porque o sistema tem de funcionar com equipamentos e com pessoas. Mas tem de resolver também os problemas do funcionamento do... Olha, por exemplo, permitir a gravação áudio e vídeo das audiências, o que tornaria, por exemplo, todo o mecanismo de recursos muito mais expedito, muito mais rápido. Quer dizer, e é aí que nós não podemos continuar a ter processos
que seja nocível, seja no crime, em que, por exemplo, para resolver em recurso uma questão da maior simplicidade, há 30 dias para alegar de um lado, 30 dias para responder do outro, depois o processo sobe ao Tribunal Superior, depois o Tribunal Superior vai ler e depois vai decidir. Portanto, temos 4, 5 meses. Para a mais pequena questão que caia num recurso, demora 4 ou 5 meses. Se houvesse gravação, vídeo e áudio, a própria tramitação do recurso podia ser muito mais expedita, através da apresentação de sumários acompanhados da prova filmada e gravada, então era 10 dias para um lado, 10 dias para o outro, 10 dias para decidir. Então falta ouvir os protagonistas do setor para que se perceba que essa dificuldade é rápida de resolver e fácil de implementar. Eu não digo que seja rápida e fácil. Agora há uma coisa que eu temo, que é, nomeadamente quando se fazem estes conselhos para discutir a corrupção, cada um de nós quer ter a melhor medida e cada um de nós quer aparecer no espaço público como o herói, o ideólogo da medida. E isso entramela logo as coisas. Portanto, nós temos é de fazer uma reflexão tipo retiro, onde não haja como aqueles conclaves que só quando há Papa é que acabam, que é para não ver as pessoas a reivindicar. Eu disse isto, mas depois o Miguel disse que não, mas depois disse que era ele, para não que a se ideia era tornar dele. uma batalha política. Ora bem, essa questão é fundamental. E a ministra não se pode deixar enrolar, nessa cilada, porque senão vai andar todo o tempo enrolada, digamos assim, com esse tipo de problemáticas. Miguel, há de facto aqui uma lista de prioridades para a área da justiça enorme já para que o novo governo tem de responder? E há um conjunto de situações que até são fáceis mais ou menos de diagnosticar. E a explicação que ainda há bocadinho foi dada é perfeita, porque uma coisa são as pessoas e os meios, outra coisa é tudo o resto enquanto visão política que se tem. Mas a gestão desta insatisfação geral que se vive no setor tem muito a ver com a própria suborçamentação ou com a preocupação que é dada ao Ministério. Depois a relação com os sindicatos e depois há talvez uma coisa mais longínqua, porque já falámos aqui nos atrasos num conjunto de outros processos, em particular da questão administrativa e fiscal, que muito empobrece o país no médio e no longo prazo, mas tem a ver aquilo que talvez seja uma das coisas que o Sr. Presidente da República tem conversado, sempre nesta ótica de bloco central de haver entendimento dentro da Assembleia, que é um pacto para a justiça. E o pacto passa muito por isto, passa por situações que tenham que trazer conceitos vindas da gestão, que é conceitos de eficiência e conceitos de eficácia. E é tal técnica e currículo que Rita Judice tem. E acho que há uma coisa que tem muito a ver com a vida empresarial. Me ensinou-me que empresas onde tu não tens dinheiro, tens que ter sempre duas coisas, criatividade e resiliência. Criatividade para arranjar soluções onde por pôr dinheiro no ar, não é possível passar o cheque, e depois tens de ter a resiliência necessária para, quando não consegues para a primeira, vais à segunda e vais à terceira. Volto a dizer, acho que o perfil e o background da nova Ministra da Justiça lhe vai trazer estas ferramentas para tentar, com o apoio de mais alguns, conseguir implementar algumas das reformas que são fundamentais para que a sociedade tenha uma imagem diferente da justiça e que nós possamos desfrutar de uma justiça em tempo útil. Rogério Alves, e como é que, sendo o debate em torno da corrupção um debate de certa forma para calar o Chega, ou tentar minimizar o impacto do Chega, e sendo esta a primeira tarefa da Ministra que lhe foi entregue e com prazos já bastante claros de quando é que o trabalho tem que começar a surgir, como é que ela pode escapar a esta cilada de repente isto se tornar tudo num processo político? Não pode. Espero que lhe tenham dito isto antes de ela ter aceitado o cargo, porque começamos mal. Porque uma coisa é combater a corrupção, porque a corrupção é um flagelo que efetivamente destrói a convivência democrática entre os cidadãos, as empresas e os cidadãos e a administração. Que é uma coisa que, aliás, tem de ser corrigida, não é arranjar penas mais pesadas e tribunais mais rápidos. Como lhe mostrei, são escassos os casos que chegam a tribunal. É evitando uma burocracia que cria as tais dificuldades para vender facilidades. Pessoas que têm direito às coisas, mas têm de estar à espera das coisas a que têm direito, tempos sem fim, numa legislação que não entendem nem circuitos labirínticos. Mas não quero fugir à sua pergunta. Começamos mal, porque se é para combater a corrupção, muito bem. Se é para colocar o Chega em xeque, bom, então isso não é um objetivo. Agora, eu percebo que seja politicamente, porque os partidos agora decidiram querer todos ser campeões do combate à corrupção e todos exibem a sua musculatura anticorrupção
corrupção perante o povo, com medidas mais imaginosas, mais coriáceas, mais draconianas, etc. Ora, eu penso que esse debate é importante, mas está a afundar todas as outras questões. Portanto, agora, a Ministra da Justiça entra com um caderno de encargos, em 2 meses vai ter de apresentar medidas extraordinárias contra a corrupção. Ok, muito bem, desde que continue a fazer as outras coisas e que não tenha no seu espírito, principalmente, o de dizer neutralizamos o efeito Chega na sua divisa, no seu combate à corrupção. Não. Vamos tentar neutralizar a corrupção. Isso é que é fundamental. Oh, Miguel, e é possível no atual contexto neutralizar o Chega, neutralizar a questão em termos políticos e isto ser de facto um verdadeiro combate à corrupção? Isso vai ser um parte de um problema. Sabes que em comunicação, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que em comunicação percepção é a realidade. E em comunicação política não é distinta. Portanto, desde que haja a percepção pública de que algo está a ser feito ou que está a ser feito, não interessa se ela acontece ou não acontece, o que interessa é que a percepção se contrai. E tudo isto que está a acontecer tem muito a ver com essa criação necessária, quase imediata, de haver uma percepção de que algo existe e de que algo está a ser feito. Marketing a dizer que isto existe. Agora, a partir desse momento tens o facto até temos um governo minoritário significa que sempre quase vai ser impossível que no dia-a-dia a política não se sobreponha a outras questões, sejam questões económicas, questões sociais, questões de eficiência, de eficácia de relação ao Ministério A, B ou C, a política e a visão pragmatista de podermos a cada momento tirar o melhor proveito do soundbite que vai ser criado, da tal percepção que vai ser semeada, eu acho que isso acabará por contaminar um conjunto de necessidades que poderiam ser resolvidas com outros consensos. À tua pergunta, vai ser extremamente complicado neste governo minoritário, com os líderes partidários e com a visão que querem ter nos próximos anos de chegada ao poder, de termos muitos consensos. Rogério Alves, e a Procuradora-Geral da República, depois do verão terá que haver um entendimento entre PS e PSD para escolher o sucessor ou a sucessora de Lucília Gago. De que forma é que Rita Giudice pode ajudar a trabalhar numa solução e numa escolha que seja politicamente consensual e que de alguma forma acalme também as críticas ao Ministério Público, à ação dos procuradores, que de certa forma contaminaram até já a política? É verdade, porque houve aqui uma fusão, uma cozinha de fusão. Quando o tempo da justiça entrou no tempo da política. Um bocado estragado, exatamente, entre a política e a justiça. Não, repare, como sabe, o Procurador ou o Procurador-Geral da República, a lei é que se pronuncia sempre masculino, a lei é a Constituição, o Procurador-Geral da República ou a Procuradora são escolhidos, são designados pelo Presidente da República sob proposta do Governo. Até aí o Governo não está tão refém dos apoios, das maiorias, dos namoros. Tradicionalmente é um nome consensual. Pronto, e que agora, era isso que eu ia dizer. Tenham um apoio alargado. Exatamente. É de bom tom e é útil para a democracia e para a dignidade das funções e para a estabilidade do desempenho dessa função que seja uma figura consensual. E eu acho que é muito importante que, lá está, porque pela importância que tem o cargo de Procurador-Geral da República, ou de Procuradora, se for o caso, é mesmo útil que a Ministra da Justiça se empenhe em encontrar um bom nome para indicar ao Presidente da República, que em regra o aceitará, embora também possa participar ele próprio na indagação, porque na prática o Presidente da República não sabe qual é o nome quando lhe vai ser entregue. Também deverá participar do processo de, pelo menos, ir acompanhando as probabilidades. E eu acho que aí vai ser um teste. Um teste do algodão, efetivamente. Não é fundamental, mas é muitíssimo importante. Olha, aí está um momento em que se pode perceber qual é o tipo de orientação, qual é o tipo de escolha e qual é o tipo de objetivo. Porque a função de Procurador-Geral da República também tem um objetivo. Tem objetivos pragmáticos, mas tem um objetivo também de conciliar a cidadania com o funcionamento da Procuradoria. E isso é bastante importante. Saber qual é o seu programa. Não é um programa do tipo político. Mas quais são as suas metas, quais são as suas história intenções, até às vezes, e o que defendeu no passado. E quais são os seus meios para fazer aquilo que se propõe fazer. Se escolhe alguém, é por alguma razão. Tem de explicar ao povo, em nome de quem a justiça é administrada, porque é que se escolheu aquela pessoa e o que é que se espera dela. Miguel, o pedido de esclarecimento de António Costa, no dia da tomada de posse do primeiro-ministro e dos novos ministros, para ser ouvido no processo que o visa,
É também ruído para a nova ministra e para aquilo que é o cargo que tem de desempenhar? Antes de mais, é a soberania da política. Começámos logo Ou por é o aí. não querer ser esquecido? Eu acho que a partir de um determinado momento, e acho que esta questão, primeiro, não ajuda a começar o tempo de vida política da nova ministra, mas, sinceramente, eu percebo e compreendo António Costa. Se eu estivesse na posição dele, do ponto de vista pessoal, eu faria exatamente o mesmo. Se fosse advogado dele, faria exatamente Quer o resolver mesmo. a sua vida, é isso? Até por isso, até porque alguém vive, e temos que perceber que alguém que vive da sua imagem pública, que tem a sua vida construída no espaço público e que faz da política a sua carreira, quer ver a sua situação. Basta pensar qualquer um de nós que agora, por qualquer situação que acontecesse, fosse obrigado a ficar em casa, ad eterno, à espera que alguém decidisse o que viesse a decidir sobre a minha vida. Portanto, do ponto de vista do Há cidadão... mais vida para além da política. Mas se eu fiz, também há mais vida para além da advocacia. Agora, se é essa que eu escolhi para fazer nos últimos 30 anos, por favor, não me empurrem se eu achar que não tem que ser empurrado. Por isso, do ponto de vista do cidadão, compreendo perfeitamente. Do ponto de vista do político, percebo ainda mais. E exatamente por aquilo que tu disseste. Convém meter na agenda que é para ninguém esquecer de mim. Uma última questão para ambos. Eu começava primeiro pelo Miguel para depois ter a primazia também de fechar o episódio. Qual é que vai ser a maior dor de cabeça de Rita Giudice durante este mandato? Eu, para ser assim sintético e passar a palavra ao Rogério, claramente, e se calhar vou ser ofendido a seguir, mas o corporativismo e o conservadorismo filosófico do direito no processo judiciário português vai complicar muito a tal percepção que o povo e que a sociedade tem da justiça. Ultrapassar a forma como se olha para o direito, como se olha para o processo, como se olha para a justiça, mais do que a questão da corrupção, mais do que a questão a falta de meios e a falta de capacidade de ver o processo do direito, de um processo civil, um processo administrativo, um processo fiscal ou um processo criminal com outros valores assentes em eficácia, assentes em eficiência e não apenas no processo em si, será claramente o maior desafio. A boa notícia é que pelo menos Rita Giudice conhece o corporativismo a partir de dentro e desde há muitos anos. Para fecharmos, Rogério Alves, qual é que vai ser a maior dor de cabeça desta nova Ministra da Justiça? Eu acho que a maior dor de cabeça é lidar com um setor muito fragmentado e que, efetivamente, não quer ficar mal na fotografia da tal percepção pública que as pessoas têm da justiça e lidar contra esse conservadorismo e a enorme resistência à mudança. Porque, ao contrário do que se pensa, as pessoas são muito pouco abertas à mudança, porque, sabe, a lentidão do sistema, as justificações que são dadas para essa lentidão, acaba por proteger aquilo que consideraríamos falhas do funcionamento do sistema. Quer dizer, um advogado pode dizer ao seu cliente: o que é que quer que eu faça? Não ouve todos os dias dizer que os processos são lentos. O que é que quer que eu faça? Poderá dizer um procurador: não ouve todos os dias dizer que não há meios. O que é que quer que eu faça? Não ouve todos os dias dizer que para fazer uma perícia tem de esperar 6 meses. E isto acaba por também proteger os agentes do sistema. Nós temos de ter sentido corporativo. Eu acho que as pessoas devem defender as prerrogativas da profissão, mas temos de ter sentido de Estado. E o grande desafio da Ministra é colocar todas estas protagonistas e todas estas pessoas, toda esta egosfera, criou-se aqui uma egosfera também, a ter sentido de Estado e a contribuir, para além das defesas dos seus direitos próprios, que é legítima, na defesa da edificação de um Estado diferente, de um paradigma diferente. Fazer justiça há século XXI e não fazer justiça há século XX ou às vezes até quase há século XIX. Muito bem, é um caderno de encargos pesado, como bem vemos. Está assim feita mais uma análise desta semana, de olhos postos na justiça, nos desafios da nova Ministra que irá tutelar a pasta. Obrigada, Rogério Alves, por se ter juntado a nós. Foi um gosto tê-lo cá. E obrigada também a Luís Miguel Henrique, assim que nos acompanha. Até para a semana.